atitudes para alcançar o seu propósito. E é uma mensagem bem forte, iniciando o ano 2025 todo pela frente, para você desbravar, para você lutar. E nenhum de nós aqui queremos parar pelo caminho. Ninguém gosta de começar alguma coisa e não ter o resultado pela qual se dedicou. Então, nós estamos tirando lições. Tiramos lições da vida de José, da vida de Moisés. Hoje nós vamos tirar lições da vida de Josué. Atitudes para alcançar o propósito. Na primeira semana nós falamos sobre José. E José nos ensinou muito. Ele nos ensinou que as atitudes que nós precisamos ter para alcançar o propósito é se preparar para as novas dores, porque elas vão surgir no meio do caminho. Se preparar para as novas etapas, porque a nossa jornada é longa e aí sempre surge uma nova etapa, um novo momento. A gente precisa se preparar também para novas perspectivas. Alguma coisa pode não sair exatamente como você planejou, mas o propósito ainda continua de pé. Não é por causa disso que você vai parar, não. A gente precisa se preparar para novas pessoas. E aí quando as pessoas erradas saem da nossa vida, as pessoas certas, elas se aproximam. Então a gente precisa estar preparado para isso. Em último lugar, para ter sucesso na chegada, você precisa ter Deus na jornada. José nos ensinou muita coisa, não é? Depois se você quiser assistir, você pode procurar no YouTube da ADVEC Natal. Futuramente vai estar lá no meu canal também do YouTube. Na segunda semana, nós falamos sobre Moisés, e aquilo que nós aprendemos sobre Moisés também foi algo muito impactante. Se para José, o propósito de Deus para José era entrar no Egito, para Moisés, o propósito de Deus para Moisés era tirar o povo do Egito. E nós aprendemos isso. Nós aprendemos com Moisés. Moisés já em idade avançada, ele descobriu o propósito no deserto. Então, se você estiver vivendo um período no deserto, não tenha medo do deserto. O deserto não é para destruir você. Quem sabe Deus te conduziu para esse deserto, para revelar a você o propósito que Ele tem na sua vida. Moisés foi um desses. Ele descobriu o propósito que Deus tinha para ele no deserto. No deserto, nós precisamos de coragem para encarar os desafios que a vida nos apresenta. Em terceiro lugar, nós aprendemos com Moisés que nós precisamos nos submeter ao propósito que Deus estabeleceu para a gente. Presta atenção que talvez Moisés no palácio, ele nem imaginasse o que Deus já tinha reservado para a vida dele. Talvez vivendo ali no palácio, que ele viveu no Egito até os seus 40 anos, por volta dos 40 anos em diante ele foi para o deserto, fugiu. Então talvez ali na sua meia-idade, ele nem tivesse noção daquilo que Deus tinha para ele. Mas quando ele entendeu o propósito, quando ele descobriu o propósito, ele se submeteu ao propósito que Deus tinha para ele, ele se tornou no maior libertador, no maior legislador da nação de Israel. Talvez você esteja vivendo hoje numa época da sua vida que você talvez nem tenha noção daquilo que Deus já tem preparado para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, não pare a sua caminhada no meio não. Não desista, não retroceda, continue seguindo em frente. Porque Deus tem coisas maravilhosas e extraordinárias para você. Será que você pode concordar com isso em nome de Jesus? E hoje nós vamos aprender algumas lições também com Josué. Josué é filho de Num. Quem era Num? Não sei. Brincadeira, eu só anotei aqui para falar isso. Mas todas as vezes que Num aparece na Bíblia, fala que era o pai de Josué. Josué, filho de Num. Num, pai de Josué. Eu sei que Josué era da tribo de Efraim, era um efraimita, irmão mais novo de Manassés. E aí você já conhece a história, né? Quando Jacó, ele vai abençoar Manassés e Efraim, José coloca um em cada lado do seu pai, e aí o seu pai coloca a mão direita sobre Efraim. José vai tirar, vai falar assim, não pai, esse aí não, esse aí é o mais novo, a mão direita tem que ser sobre o mais velho. Aí Jacó não, falou assim, não, ele também vai ser abençoado, mas o menor vai ser o maior, o mais novo será maior
do que o mais velho. Sobre aquela tribo existia uma bênção, existia uma palavra de Deus. O nome de Josué, ele foi substituído pelo próprio Moisés, porque o nome de Josué era Oséias. Oséias, o nome do meu pai, ó. O nome de Josué era Oséias. Oséias significa Salvador. E Josué? Josué é o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. Josué é a versão veterotestamentária do nome de Jesus. A Septuaginta traduziu do hebraico para o grego o Yehoshua como Yeshua. Então Josué também é um tipo, é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. E eu vou falar isso, vou repetir isso no final, que assim como Josué fez o povo conquistar a terra prometida terrena, da mesma forma Jesus, ele fez com que o seu povo, a sua igreja, conquistasse a terra prometida celestial. Nós vamos aprender algumas lições aqui com Josué. Atitudes para alcançar o seu propósito. Quem vem comigo nessa noite? Josué capítulo 21, versículo 43, 44 e 45, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, deu o Senhor aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. O Senhor deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles, diga comigo, todos eles, isso, o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que o Senhor fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou, tudo se cumpriu fielmente. Queria só uma pessoa, só um crente nessa noite para dar um glória a Deus por essa palavra. Josué foi um instrumento de Deus para alcançar, para conquistar as terras que Deus havia prometido a Abraão, aos patriarcas. Vamos para a lição, as lições que Josué nos ensina. Para você que quer alcançar o seu propósito nesse ano de 2025, 26, 27, para você que tem estado com a gente desde o início do mês, nós estamos nessa série de mensagens e a primeira lição que eu quero destacar aqui com a vida de Josué, se eu quero alcançar o meu propósito, em primeiro lugar, prepare-se para servir antes de liderar. Prepare-se, esteja disponível para servir antes de liderar, porque antes de Josué se tornar um grande líder e conquistador, Josué ele foi um excelente servo. Você quer ver? Êxodo capítulo 24, versículo 13 diz que Moisés partiu com Josué, seu servo, e subiram para a montanha de Deus. Josué estava na montanha junto com Moisés. Êxodo capítulo 17, versículos 8 e 9, quando os amalequitas vieram guerrear contra o povo de Israel ainda no deserto, Moisés subiu com Arão e Hur para o monte, mas enviou o seu servo Josué para combater contra os amalequitas. Lá em Números capítulo 11, versículo 28 diz que Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade servia a Moisés, ele estava servindo a Moisés desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Êxodo capítulo 33, versículo 11 também vai dizer: então o Senhor falava com Moisés face a face, como quem conversa com o seu amigo. Depois Moisés retornava para o acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Num, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava da tenda do Senhor. Josué estava com Moisés na montanha, Josué estava com Moisés na guerra, Josué estava com Moisés na tenda, Josué estava com Moisés também
desde jovem. E Josué também estava servindo como espia, lá em Números capítulo 13, versículo 16. Como você quer alcançar alguma coisa na sua vida sem servir alguém? Sem servir dentro de casa, sem servir ao seu próximo, sem servir na igreja. Às vezes a gente quer muito ser servido, né? Nós seres humanos, nós temos a facilidade de querer ser servido, de sentar e esperar que as pessoas venham nos servir. Mas se você quer chegar em algum lugar na sua vida, meu irmão e minha irmã, você também precisa aprender a servir. E quando a gente volta para a palavra de Deus, nós vamos ver que os personagens bíblicos que mais se destacam são aqueles que começaram servindo. E eu vou provar para você. José serviu. José do Egito, José serviu seu pai. Como? Ele era o X9 do seu pai. Vai lá e traz as informações dos seus irmãos para mim, meu filho. José era odiado pelos seus irmãos porque o seu pai amava José e porque ele levava as informações para os irmãos, mas ele serviu o seu pai. José também serviu a Potifar, na casa de Potifar. José também serviu no cárcere, quando estava preso, serviu ao carcereiro, antes de se tornar governador. Davi, o grande rei Davi, nós conhecemos o Davi como o grande rei de Israel, mas antes Davi também serviu ao seu pai. Davi serviu ao seu pai como? Cuidando das ovelhas do seu pai. Davi serviu aos seus irmãos, eles estavam na guerra e Davi levava alimento para os seus irmãos. Davi também serviu ao rei Saul como comandante de um dos seus batalhões que iam para a guerra, antes de se tornar rei de Israel. Você quer ver um outro personagem bíblico? O profeta Samuel. O profeta Samuel serviu na casa de Deus. O profeta Samuel serviu ao profeta Eli antes de se tornar um grande profeta, um sacerdote e um juiz em Israel. Você quer ver um outro personagem? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu também, antes de se tornar um grande homem de Deus, um profeta, ele também serviu ao seu pai. Como? Atrás das juntas de boi lá, tratando a terra. Como agricultor, ele serviu ao seu pai. Depois ele serviu ao grande profeta Elias, o grande homem de Deus, antes de se tornar um grande profeta do Antigo Testamento. Você quer ver um outro? Neemias, a Bíblia vai dizer que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Estava servindo antes de se tornar o grande reformador político, social e espiritual. O grande líder da reconstrução e da restauração de Jerusalém, o Neemias. Ele estava servindo lá o rei Artaxerxes. Nós vamos ver o nosso maior exemplo da Bíblia, Jesus, que lá em Mateus no capítulo 10, versículo 45, ele mesmo vai dizer: porquanto o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, se você quer alcançar propósitos nesse ano de 2025, você precisa aprender a servir antes de liderar alguma coisa. Me assusta muito, um pouco, essa geração de hoje, que tudo é papai e mamãe. Pai faz isso, mãe faz aquilo. Já era para o pai e mãe ter dado um glória a Deus. Eu estou batendo neles por você hoje. Mãe faz isso, pai faz aquilo. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Aí você vai pedir para passar um pano no lugar. Aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que fazer aquilo. Lava essa louça aqui para mim, meu filho. Eu tenho que lavar a louça, depois eu lavo. Ei, na hora que tu pede os negócios, a gente tem que fazer na hora? Porque quando o pai e mãe pede, tu quer fazer na hora que tu quer. Você quer chegar em algum lugar na sua vida? Então aprenda a servir primeiro em casa, dentro da casa. Aprenda a servir ao seu pai, aprenda a servir a sua mãe. Disso vocês gostaram, né? A gente precisa aprender a servir. Eu vou aproveitar e vou apertar mais. Aprenda a servir dentro da igreja também. Eu falei aqui terça-feira e vou aproveitar para bater quinta de novo. A gente gosta de chegar na igreja. Vamos lá, pastor, hoje eu quero um bom louvor. Hoje eu quero uma mensagem top. Liga esse ar-condicionado no máximo aí, porque eu estou com calor hoje. Endireita essas cadeiras. Bota alguém lá no departamento infantil para ficar com as minhas crianças. Ei, e você, bonitão, bonitona? Só vem para sugar? Não vem para servir em nada na casa do Senhor?
Você vem para a igreja só para sugar, só para sugar, só para sugar. Vem para servir também. Bora que eu estou só na introdução, aleluia. Glória a Deus. Você quer atitudes para alcançar o seu propósito? Você quer chegar em lugares altos, né? Nós queremos, ninguém mira coisa pequena, ninguém mira coisa baixa. Não vem me enganar não, porque eu também não miro nada baixo, eu só miro lá no alto. Eu só olho lá para cima. Eu só quero coisa boa para mim, para minha casa, para minha família, assim como você também quer coisa boa para você, para sua família, para sua descendência, para o seu futuro. Então a gente olha a coisa alta. Então, se você quer chegar em lugar alto, antes de chegar nas posições de liderança, você precisa aprender a servir aqui, ó. E Josué, ele me ensina isso. Antes de se tornar o grande líder que ele se tornou, ele estava sempre disposto a servir, sempre disposto a servir. Você vai ler, Josué, servo de Moisés, Josué, servo de Moisés, Josué, servo de Moisés. Então, você querendo ou não, gostando ou não, a primeira atitude que eu aprendo com Josué é: aprenda a servir antes de liderar. Segundo lugar, o que eu aprendo com Josué? Ora, lá em Josué no capítulo 5, versículo 5, Deus vai dar uma instrução para Josué. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado. Todo o povo que saiu do Egito já havia sido circuncidado. Mas todo o povo que nasceu no deserto, no caminho, depois da sua saída do Egito, eles não tinham sido circuncidados. Então a instrução de Deus para Josué era: vocês vão circuncidar todos os homens antes de entrar na terra prometida, antes de vocês começarem a conquistar, antes de vocês começarem a tomar posse daquilo que eu prometi para vocês, vocês vão circuncidar os homens. O que é? Se você quer atitudes para alcançar o seu propósito, prepare-se para sacrifícios. Prepare-se para novos sacrifícios na sua jornada. Sacrifício, pastor, mas eu achei que ia ser fácil. Eu não sei quem te falou que ia ser fácil. Porque a circuncisão era cortar na pele, filho. Era o sinal da aliança de Deus com o seu próprio povo. Aqui Deus está falando para Josué: vocês querem alcançar a promessa, vocês querem alcançar o propósito, vocês querem alcançar a promessa que eu fiz para vocês, então se preparem para novos sacrifícios, porque essa geração aí, a geração que nasceu no deserto, não tem aliança comigo, não tem a marca da aliança. A marca da aliança de Deus com o seu povo era que todo homem ao 8º dia do nascido, ele era circuncidado, era a marca, era o sinal do povo de Israel, o povo separado por Deus. Então, se nós queremos alcançar aqui os nossos propósitos que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, nós precisamos estar preparados para novos sacrifícios. 3 coisas aconteceram antes deles tomarem posse da terra: a circuncisão, a Páscoa, porque por eles não estarem circuncidados, eles não celebravam a Páscoa, e a comer o fruto da nova terra. E quando eles comeram o fruto da nova terra, diz a palavra de Deus que cessou o maná. Sabe o que é isso? Acabou as coisinhas de mão beijada, filho. Agora vocês vão ter que buscar na terra, agora vocês vão ter que plantar, agora vocês vão ter que colher. Acabou esse negócio de mandar manázinho para vocês todo dia de manhã, de tarde, para vocês ir lá colher e comer. Agora vocês vão ter que começar a trabalhar. Se prepare para novos sacrifícios na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua jornada, porque nada nessa vida de valioso vem de mão beijada. Nada nessa vida de valor vai cair do céu de mão beijada, não. Deus tem porta aberta para mim, Deus tem coisa maravilhosa para mim, mas tudo eu e você, nós precisamos estar prontos para novos sacrifícios. Parece que você desistiu de alcançar o propósito, hein? Quantos aqui querem alcançar o propósito de Deus para a sua vida? Quer? Então vamos continuar. 3º lugar, o que eu aprendo com Josué? Lá em Josué também no capítulo 5, versículo 13 e 14, nós vamos ver que, encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, Josué olha para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é um dos nossos ou é um dos nossos adversários? Então o homem falou para ele: não sou nenhum dos teus e nem pelejo contra ti, mas eu venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Sabe o que eu vejo aqui? Se eu quero atitudes para alcançar o meu propósito, eu preciso aprender a discernir quem são os meus aliados e quem são os meus inimigos.
Porque nem todo mundo que se aproxima de você é seu inimigo, e nem todo mundo que se aproxima de você é seu aliado. Josué capítulo 5, Josué está tendo um encontro com o anjo do Senhor, e ele não conseguiu discernir que era o anjo do Senhor, que estava ali naquele campo de batalha junto com ele. Mas lá em Josué no capítulo 9, você vai ler da estratégia dos gibeonitas, que se aproximam deles com roupas velhas, sandálias velhas, pão velho, odres de vinho velho, aquela cara mochibenta. Nós estamos vindo de uma terra distante, nós somos tão distantes de vocês, mas nós ouvimos as maravilhas que Deus tem feito através de vocês, então nós queremos fazer uma aliança com vocês, que haja paz entre nós e vocês. E Josué também não discerniu que os gibeonitas estavam a 3 dias de distância deles. Se você quer alcançar o propósito de Deus para a sua vida, você precisa aprender a discernir quem são os aliados e quem são os inimigos. Porque você vai encontrar esses 2 tipos de pessoas durante a sua vida, durante a sua jornada, querido. Durante a sua jornada, querida, durante a nossa caminhada em alcançar os propósitos de Deus, nós vamos encontrar pessoas, todos os tipos de pessoas vão se deparar com a gente dia após dia. E como é que eu vou ter esse entendimento? Através do discernimento espiritual que você vai precisar buscar em Deus. Discernimento espiritual, discernir quem vem para ser aliado e quem vem para ser inimigo. Porque nem todo mundo que vem sorrindo vem para ser aliado, e nem todo mundo que vem com cara feia vem para ser inimigo. Às vezes é melhor você receber uma correção dura de alguém que quer o seu bem, do que um sorriso falso de alguém que está torcendo para você se dar mal. Né? Você fez isso? Continua. Não tem problema não, Deus entende, Deus entende. Você precisa ter discernimento quem são as pessoas que estão à sua volta, quem são as pessoas que estão se aliançando a você, quais são as pessoas que você cultiva esse relacionamento. E Josué não teve isso, porque quando o anjo do Senhor se apresentou próximo dele, ele perguntou se é um dos nossos ou está contra a gente. Não sou nem de vocês e nem contra vocês, eu vim responsável pelo exército do Deus vivo. E aqui ele me ensina uma coisa, que nem toda guerra que a gente trava é só no mundo físico. Nem toda batalha que você vai entrar é só no mundo físico, não. Nem toda guerra que você está enfrentando só acontece no mundo físico, não. Tem guerra que a gente enfrenta que é no mundo físico e é no mundo espiritual também. Você vai lembrar do caso lá de 2 Reis capítulo 6, que Eliseu revelava os planos secretos do rei de Arã, e aí aquele rei mandou cercar Eliseu. Aquele profeta, aquele homenzinho de Deus está revelando os meus planos secretos, vai lá, cerca ele. E aí o exército do rei Arã cerca Eliseu. O moço do Eliseu fica desesperado. Eliseu, nós estamos cercados. Ele fica apavorado. Eu já preguei isso aqui um outro dia. Aí Eliseu faz uma oração: calma, meu filho, vou orar aqui para Deus abrir a sua visão, para que você possa enxergar aquilo que eu estou enxergando. E aí Eliseu ora pelo menino. Ele começa a ver carros e cavalos de fogo ao redor de todos eles. Ele viu que mais eram os que estavam com ele do que os que estavam lá contra ele. Por quê? Porque nem toda guerra que a gente trava nesse mundo é só no campo físico. Tem guerra que você está travando, tem batalha que você está travando, que você só enxerga no mundo físico, mas o mundo espiritual está em guerra também. E aí eu preciso ter discernimento. Quais são as pessoas que estão à minha volta? Quais são as pessoas que têm se levantado para estar me fortalecendo? Quem são as pessoas que estão se levantando para estar me afastando de Deus? Quais são as pessoas que tem te levado para distante de Deus, distante da casa de Deus? Rapaz, você está indo muito para a igreja, hein? Rapaz, a minha amiga, amiga, você está indo muito para a igreja, hein? Daqui a pouco você está igual uma fanática aí, hein? Daqui a pouco você não sai mais com a gente, daqui a pouco você não vai mais lá naquele lugar com a gente, daqui a pouco você não faz mais isso com a gente. Quem são as pessoas que querem realmente o seu bem? Quem são as pessoas que querem realmente o seu mal? A gente precisa aprender a discernir quem são os aliados
e quem são os inimigos. Quem está realmente torcendo para você vencer e quem está escondidamente torcendo para você se dar mal. Como é que eu sei disso? Discernimento espiritual. Só através do discernimento espiritual. E Josué, ele não consegue discernir nem quem era o anjo do Senhor e nem quem eram os gibeonitas. Josué, ele não consegue discernir. Em quarto lugar, eu também aprendo com Josué e tiro lições da vida de Josué, que eu também preciso aprender com os meus próprios erros. A gente precisa aprender muitas coisas com os nossos próprios erros. Josué errou em não consultar ao Senhor no caso dos gibeonitas. Diz o texto lá, que eles não consultaram, eles provaram do pão, provaram do vinho, viram que eram velhos, mas não consultaram a Deus no caso dos gibeonitas. E eu preciso aprender com os meus erros. Rapaz, não posso fazer isso da próxima vez não. Isso não significa que a sua história foi destruída, que o propósito de Deus não vai acontecer, não. Significa que você precisa aprender com os seus erros. Josué errou em não consultar o Senhor antes de atacar a cidade de Ai. Você lembra dessa história? Eles conquistaram Jericó, o povo estava feliz, o povo estava alegre, o povo estava jubilando a vitória, o Senhor derrubou as muralhas, nós vencemos, Jericó uma grande cidade, e agora nós vamos atacar a cidade de Ai. Ela é menor, ela é pequenininha, basta enviar 3.000 soldados, envia lá 3.000 soldados. 3.000 soldados resolvem esse problema, mas ele errou em não consultar o Senhor no caso dos gibeonitas, e ele também errou em não consultar o Senhor antes de atacar aquela cidade. Sabe o que eu aprendo? A autoconfiança pode levar à presunção, e Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Ou você aprende com os seus erros, ou você nunca vai alcançar seus propósitos. Não adianta, por quê? Porque volta e meia você vai acabar repetindo ele em outro lugar, em outra fase, em outro momento, em outra estação. Então é melhor, para alcançar os nossos propósitos de vida, aprender com os seus erros. Não significa que a sua história acabou, não significa que a sua história não tem mais jeito, não significa que para você não tem mais saída, não. Significa assim que você pode se levantar e aprender com os seus erros. Por quê? Porque a desobediência de Abraão no Egito quase lhe custou a vida da sua esposa. A desobediência de Davi em fazer o censo de Israel custou a vida de 70.000 pessoas em Israel. A desobediência de Jonas em não querer obedecer a voz de Deus e ir para Nínive quase fez Deus afundar o navio. O pecado, a desobediência sempre trará prejuízos para o povo de Deus. Sempre, sempre. Você não pode subestimar o estrago que uma pessoa fora da vontade de Deus pode fazer na sua vida. Não subestime o estrago que uma pessoa fora da vontade de Deus pode fazer na sua vida. Então, se você quer aprender com Josué, aprenda com os seus erros. Quinto lugar, eu aprendo com Josué que eu preciso ter alianças com pessoa que tem uma fé como a minha fé. Com quem a gente vai ver na Bíblia que Josué fez aliança? Com Caleb. Números capítulo 13 e 14, ele estava junto com Caleb dos espias, que era a favor do relatório positivo, que era a favor de atacar Jericó. Lá em Números, quando aqueles 12 espias, 10 recuaram, 10 ficaram com medo e apavoravam o povo. Na época de Moisés, Josué, aliançado com Caleb, disse: não, a gente vai subir, vamos se animar, gente, nós vamos subir e nós vamos conquistar essa terra. Deus deu por herança essa terra, é nossa herança, Deus vai fazer que a gente conquiste. Ele estava aliançado com Caleb. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 35, eram os únicos da geração que havia uma promessa que eles entrariam na terra prometida. Josué capítulo 14, na repartição das terras, Caleb vai falar com Josué: você estava na época, você lembra, você estava presente, quando Moisés liberou aquela palavra, dizendo que ia me dar a minha porção da minha terra. Josué lembrava, tinha uma aliança
vai lá, toma, Hebrom é sua, meu filho, toma posse da sua terra. Eu preciso fazer aliança com pessoas que têm uma fé como a minha fé. Se você quer alcançar os propósitos de Deus na sua vida, você precisa ter aliança com pessoas que têm uma fé como a sua fé. Por quê, pastor? Porque nós temos facilidade de fazer aliança com os gibeonitas, nós temos facilidade de fazer aliança com os facilitadores, pessoas que apoiam a nossa disfunção, pessoas que apoiam o nosso erro, pessoas que querem passar a mão da nossa cabeça, e eu preciso fazer aliança com pessoas que têm uma fé como a minha fé. Não é pessoas, não, pessoas que têm uma fé como a sua fé, vai te ajudar nessa caminhada, para você alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Quando a gente vai ver lá em Atos, no capítulo 3, aquele paralítico que estava junto à porta do templo chamado Formosa, diz o texto, em Atos capítulo 3, depois se você quiser conferir em casa, você vai ver que todos os dias as pessoas pegavam aquele paralítico e levavam para a porta do templo chamado Formosa, todos os dias, e não era para ele buscar cura não, era para ele pedir esmola. Todos os dias o punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Quem são esses? São os facilitadores, as pessoas que estão perto da gente para facilitar a nossa vida, não para empurrar a gente para onde Deus tem para a gente, não para me impulsionar, é chegar no lugar onde Deus tem para mim, onde Deus tem para você. Não, são pessoas que vai te tirar do lugar de conforto, são pessoas que Deus coloca na nossa vida para impulsionar a mim e a você, para que a gente não se acomode no conformismo, não se acomode nas coisas normais, mas pessoas que serão usadas por Deus para levar você muito mais além, para conduzir você, para fazer com que você esteja num lugar desconfortável, mas para que você alcance os propósitos de Deus na sua vida. Então, se você quer as atitudes para alcançar o propósito de Deus na sua vida, tenha aliança com pessoas que têm uma fé como a sua fé. Aliança. Josué tinha aliança com Caleb. Josué estava junto com Caleb. E aí, o que vocês trazem do relatório da terra? O que vocês falam? 10 falaram, a maioria falou, não dá, a terra tem gigante, as cidades são fortificadas, eles são guerreiros, são valentes, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, e aos olhos dele também, e não vai dar certo. Moisés, você trouxe a gente para cá, para essa terra, para morrer, para ficar perdido aqui nesse deserto. Josué e Caleb falou, não, eles são grandes, eles são fortes, eles são valentes, as cidades são fortificadas, mas Deus prometeu para a gente, Deus levantou essa nação para conquistar essa terra. Então, se você quer alcançar os propósitos de Deus na sua vida, querido, pare de se juntar com gente pessimista, pare de se juntar com gente que te afasta da presença de Deus, comece a fazer alianças, traga para perto de você pessoas que tenham uma fé como a sua fé. Josué me ensina isso. Sexto e último lugar, para a gente finalizar. Eu aprendo com Josué. Prepare-se para servir antes de liderar. Prepare-se para novos sacrifícios. Aprenda a discernir aliados de inimigos. Aprenda com os seus erros. Tenha alianças com pessoas que têm uma fé como a sua fé. Em sexto e último lugar, prepare-se com Deus no início e com Deus no final. Josué capítulo 1, versículo 9, Deus está animando Josué. Moisés havia morrido, o povo estava de luto, triste. O maior líder que aquele povo teve, depois de 400 anos como escravo no Egito, mais de 400 anos como escravo no Egito, Moisés arrancou aquele povo do Egito, atravessou com aquele povo no deserto. Moisés morre. Imagina como é que está o coração do povo, assustado, temeroso, cheio de incerteza. Rapaz, o cara que tirou a gente do Egito agora morreu, e agora como é que vai ser? Mas Deus tinha levantado já um Josué para fazer aquela nação entrar na terra da promessa. Assim como Deus tinha um propósito para José, assim como Deus tinha um propósito para Moisés, Deus também tinha um propósito para a vida de Josué, que desde moço servia a Moisés, desde moço estava aprendendo aos pés de Moisés as leis, as regras, as instruções de Deus. E aí Deus aqui no capítulo 1, versículo 9, Deus está motivando Josué, Deus está enchendo Josué de coragem,
coragem. Deus está enchendo Josué de ânimo, porque ele precisava de um líder corajoso, porque ele precisava de um líder animado. Aí Deus vai falar para ele: não te ordenei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué tinha a certeza, a garantia, a convicção do Deus que estava presente com Moisés, era o Deus que estava garantindo o sucesso na sua jornada. Josué, ele estava se preparando com Deus no início da sua história. Por que eu aprendo isso com Josué? Por quê? Porque quando o deserto passa, quando a tempestade se acalma e quando as guerras chegam ao fim, nós temos uma facilidade enorme de virar as costas para Deus. Ninguém dá um glória. Ai, pastor, eu achei que ela ia ser mais suave. Porque quando a luta aperta, a gente vem para a oração matutina, a gente vem para a tarde com Deus, a gente vem para a campanha da vitória, a gente vem no domingo, a gente vem no evangelismo, a gente vai estar envolvido na igreja, a gente faz jejum, a gente faz oração na madrugada, a gente busca mais a Deus. É ou não é verdade, gente? É só comigo isso? É ou não é verdade? Quando a coisa está apertada para o nosso lado, a gente rapidinho trata de buscar Deus. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Toda hora, Jesus, calma aí, pastor, que eu estou em 40 dias de consagração, pastor. Calma aí, pastor, que eu estou em 40 dias de jejum e oração. Calma aí, pastor, que eu separei aqui 40 dias para orar 3 vezes ao dia, igual Daniel orava. A gente se apruma rapidinho, mas quando a guerra acaba, quando a tempestade passa, quando o deserto chega ao fim, a gente tem uma facilidade de virar as costas para Deus. Ih, saiu, pastor. O que, meu irmão? Aquela causa na justiça, ó. Tô nadando, pastor. Recebi uma bolada. Cadê o irmão na igreja? Ih, pastor, agora eu tô ocupado demais. Tô muito atarefado. Agora, pastor, o que foi, meu irmão? Saiu, pastor. Aquela bênção, aquele milagre, abriu uma porta de emprego. Pastor, estou no emprego agora numa empresa multinacional top, pastor, aqui ó, estou lá no cargo de chefia, lá no alto, pastor, só Deus fez isso, pastor. É maravilha. Cadê o irmão na igreja? É, pastor, porque o senhor sabe, né? Aí acabou ficando difícil. Tá, meu irmão, tá, vamos lá. Eu entendo, de segunda a sexta, para algumas pessoas, a exceção, realmente, pô, pastor, eu saio todo dia do meu trabalho 8 horas da noite, eu saio todo dia do meu trabalho 9 horas da noite. Realmente, você tem um compromisso, você tem uma família para sustentar, você tem uma responsabilidade em casa. Mas tu trabalha domingo de manhã também, cara? Você trabalha domingo também de manhã? Você trabalha domingo também à noite? Não é possível. Por quê? Porque quando o deserto passa, quando a tempestade se acalma, quando as guerras chegam ao fim, nós seres humanos, a gente tem uma facilidade de virar as costas para Deus tremenda. Quando aquela doença que você orou, jejuou, pediu oração na igreja, pediu oração para o pastor, pediu oração nos grupos de oração, né? Pediu oração até, pastor, meu nome está em um monte de círculo de oração espalhado por essa cidade aqui. Aí Deus abençoou, Deus respondeu, Deus fez um milagre, Deus curou, Deus repreendeu a enfermidade, ninguém morreu, Deus abriu a porta. E aí, cadê você? Não, pastor, já recebi já meu milagre, já recebi a minha bênção. A gente fala mal do caso daqueles 10 leprosos, que só um voltou para agradecer, mas a gente, ser humano, não são todos, mas alguns, é igual aqueles 9 que não voltaram. Um voltou para agradecer. Josué não. Josué, no início ele foi animado, no início ele foi empolgado, no início Deus animou ele, Deus fortaleceu ele,
Se anima, rapaz. Eu vou estar contigo. Ser forte, ser corajoso. Ninguém vai prevalecer diante de você. Ninguém vai permanecer de pé diante de você. Eu vou estar contigo. Deus animou Josué no início. Como é que foi o final da história de Josué? Lá em Josué no capítulo 24, versículo 15. Vocês podem escolher a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Josué me ensina, se prepare com Deus no início, mas não abra mão de Deus no final da sua jornada. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus. Deus de propósitos, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus que tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a sua vida também. Assim como Deus tinha um propósito para José, José vai ser conduzido por Deus para o Egito, para preservar os hebreus da fome. Viriam 7 anos de fartura, 7 anos de fome. José fala isso para os seus irmãos. A gente vai ver que Deus tinha um propósito para José, e a gente vai ver que Deus também tinha um propósito para Moisés. Moisés, no deserto, eu tenho um propósito para você. Você vai lá, você vai arrancar, você vai tirar, você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. Você vai tirar o meu povo das mãos de Faraó. Deus cumpre o propósito de Deus na vida de José. Deus cumpre o propósito de Deus na vida de Moisés e Josué. Deus também tinha um propósito específico para Josué. Qual? Usado por Deus como um instrumento para conquistar as terras. Por isso que nós lemos o capítulo 21, versículo 43, 44 e 45. De todas as promessas que o Senhor fez à casa de Israel, nenhuma única delas falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Se você andar na vontade de Deus, se você entender as atitudes necessárias para cumprir, para alcançar o seu propósito, deixa eu falar para você, a Devec Natal, nesse ano de 2025, nesse ano de 2026, os propósitos de Deus para a sua vida vão acontecer. As orações que você fez, os propósitos que Deus já designou ao seu respeito, vão acontecer, porque nele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não erra, ele não se engana. Hebreus vai dizer que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tudo aquilo que Deus designou ao teu respeito, pode passar os anos, pode passar as estações, podem mudar os governos, pode tudo passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu queria só um crente para levantar a mão nessa noite e receber aquilo que eu estou falando aqui. Ei, se prepare para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para você, querido. Deixa eu orar junto com você. Você me permite? Eu não sei se é a última, não sei se quinta-feira que vem vai ter. Não sei. Mas eu queria orar com você nessa noite. Você que talvez entrou aqui hoje sem expectativa, sem esperança, sem saída. Não sei como é que você chegou aqui, não conheço você, não conheço a sua história. Mas eu acredito que em algum ponto daquilo que foi abordado aqui hoje, em algum momento da história de Josué, eu tirei lições para a minha vida. Não sei se você tirou, mas eu tirei lições para a minha vida. Tem coisas aqui que eu vou começar a ficar atento a partir desses dias para cá. Eu queria orar junto com você nessa noite. Você pode fechar seus olhos. Vamos orar. Isso. Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja. E eu falei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias. O Senhor tem visto o coração, a vida de cada um que entrou aqui nessa noite. Seus sonhos, suas expectativas, seus propósitos, seus planos, ó Pai. Nós apresentamos tudo isso diante de Ti nessa noite. Mas submetemos, ó Deus, os nossos planos e propósitos à Tua soberana vontade. Que o Senhor possa alinhar o nosso coração
ao teu coração. Que possamos estar atentos, ó Deus, à tua soberana vontade sobre nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos negócios, a nossa descendência. Deus bendito, fala aos nossos corações nessa noite. Aquele que entrou aqui sem esperança, aquele que entrou aqui desanimado, aquele que entrou aqui cabisbaixo, aquele que entrou aqui pensando em desistir, pensando em retroceder, pensando em jogar tudo para o alto, pensando em desistir de tudo, Senhor, talvez até mesmo da vida. Mas o Senhor o atraiu para cá, para a tua casa, para a tua presença nessa noite. Eu acredito que o Senhor tenha falado ao coração dos teus filhos atitudes para alcançar o seu propósito. O seu plano na nossa vida não terminou. O seu propósito em nossas vidas ainda não acabou. Assim como o Senhor tinha um propósito para a vida específica de cada personagem da palavra de Deus, o Senhor também tem um propósito específico para cada pessoa que entrou aqui nessa noite. E nós nos submetemos à tua vontade. Fala ao nosso coração, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais. Abre o nosso entendimento nessa noite, para que possamos entender e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Alinha o nosso coração ao teu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo. E a igreja que pode diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor, Devec Natal.